Muito bem. Então, no vídeo anterior, eu mostrei como que deduzia a equação de onda das equações de Maxwell, né, onda eletromagnética. Então, tá aqui as equações de Maxwell no vácuo, na forma diferencial. Você tira o rotacional da lei de Faraday e deriva a lei de Ampère no tempo. Substitui uma na outra, você tem a parte com a equação de onda com campo elétrico, e se você tirar o rotacional do campo da lei de Ampère e tirar a derivada no tempo da lei de Faraday, você obtém a equação de onda com campo magnético. Tá? Se essa é uma equação de onda, essas são equações de onda, então vale escrever desse jeito. R, na verdade, são 3 variáveis, certo? Então isso daqui tem 4 variáveis, mas pensa com ele como uma só. Então eu tenho 2 variáveis aqui. E se ele satisfaz a equação de onda, quer dizer que essa daqui a solução desse cara é uma função de onda. E a função de onda eu escrevo como uma única variável, certo? Então eu estou reescrevendo o campo elétrico como um F. E essa única variável é K, que dá a direção da propagação da onda, produto escalar R menos VT. Então, para você entender melhor isso daqui, imagina que eu tenho um dipolo oscilante, esse dipolo oscilante está produzindo o campo elétrico que está propagando. A direção de K é a direção da propagação da onda, certo? O campo elétrico é perpendicular. E o R é a distância até a fonte, tá? A gente usa dipolo oscilante porque ele é eletricamente neutro, o único campo que está no espaço aqui, né, a longa distância, vai ser o campo produzido pela onda, tá? A intensidade vai diminuindo, deixa isso para uma outra discussão, certo? O importante aqui é o seguinte: se eu escrevo o campo elétrico como uma função de uma única variável e substituo aqui, eu vou ter o seguinte: Laplaciano do campo elétrico vai dar a derivada segunda dessa função f e vai aparecer o k quadrado. Cara, você tem que abrir o caderno e fazer, ok? Eu já estou deduzindo coisa demais aqui. E se você derivar 2 vezes no tempo, vai aparecer k produto escalar com a velocidade, onde essa velocidade aqui, a velocidade que aparece no f, é a velocidade, certo? Com que eu estou me deslocando em relação à fonte, tá? Na verdade, essa velocidade é a velocidade da propagação de onda, certo? Que vai satisfazer a equação de onda. Mas pensa num caso geral, como se não fosse a velocidade da onda em si, da direção da propagação, né? Que esse daqui é o que está satisfazendo de fato a equação. Pensa que eu tenho uma onda plana, então está aqui as frentes de onda em vermelho, propagando na velocidade da luz numa certa direção, e eu resolvo andar numa linha pontilhada, aqui numa direção enviesada. Nota que se eu acompanhar a onda nessa direção enviesada, o tempo que leva para a onda chegar aqui, ó, vai ser bem menor do que o tempo que uma onda plana, propagando de fato nessa direção, levaria para chegar até aqui. Isso faz parecer com que a onda tem uma velocidade maior do que a da luz. A gente vai discutir isso depois quando falar de velocidade de fase e velocidade de grupo. Tá? Mas em suma, vai valer daqui que o K produto escalar com V tem que ser igual a Kc, certo? Onde K é agora, vou chamar de número de onda. Mas tudo bem, volta para cá. Vou analisar agora a direção de propagação e a relação com o campo elétrico. A relação entre o campo elétrico e o magnético. Então, pego o meu campo elétrico, decomponho ele em componentes x, y, z. Bem, cada uma dessas componentes aqui está associado com aquele f que eu defini antes. Esse f aqui, que é uma função vetorial de uma única variável entre aspas, né? Na verdade, uma função vetorial que está ali dentro, mas tudo bem. Quando aplicar o rotacional em cima do E, vou ter que abrir esse troço aqui. Então eu pego só a parte que sobrevive em x, vai ter derivada em y do fz, menos derivada em z do fy. Quando eu aplicar essa derivada, vai cair o k para fora, você tem que abrir também para ver. Vai cair o ky, vai ficar fz derivada menos kz fy derivada. Esse cara
é igual à derivada temporal do B, porque é a lei de Faraday. Quando eu escrevo o B da mesma forma, o B de R e T como um G de K, produto escalar R menos VT, certo? Quando eu faço isso e derivo, vai cair esse K, produto escalar com V, que é o KC. Tá? Eu faço isso para todas as componentes, e aqui aplicando a lei de Faraday. Faço a mesma coisa aplicando na lei de Ampère. Então abro aqui, aplicando a lei de Ampère. No final das contas, eu vou ter um conjunto de equações. Eu vou ter K produto escalar com V, G de derivado Gx derivado vai ser igual, que isso daqui vai sair da lei de Faraday, e esse troço desse outro lado aqui vai sair da lei de Ampère. Agora, digamos o seguinte, digamos que o E inicialmente esteja na direção de Y, ok? Se o E está na direção de Y, só sobrevive esse termo e esse termo. Isso quer dizer que esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0. Porque não tem o F, não tem o E nessas direções, só tem o E na direção de Y. Isso quer dizer que não tem campo magnético na direção de Y. Então, se o E está na direção de Y, não tem campo magnético na direção de Y. Tá? Primeira conclusão que a gente tira aqui. Segunda conclusão, volta aqui. Só não existe esse cara, não existe esse cara. Tá? E não existe G na direção de Y. Portanto, como é 0, 0, não existe esses caras aqui, do jeito que estão aqui, tem que dar 0. Certo? Ou seja, não existe K na direção de Y. Tá? Ou seja, se o E está na direção de Y, tanto B quanto K não podem estar na direção de Y. Outra forma de enxergar isso é eu isolando esse cara aqui embaixo, pegando esse cara aqui em cima e substituindo um no outro. Quando eu substituo um no outro, eu concluo que o K quadrado tem que ser igual a KX quadrado mais KZ quadrado e o KY tem que ser 0. Ou seja, se o E está na direção de Y, ou o B e o K não podem estar na direção de Y. Se eu fizer o mesmo raciocínio com o B, fixado o E na direção de Y e eu fixo o B na direção de Z, o K vai ter que estar na direção de X. Eles têm que formar uma base. Tá? É isso, eu espero que você tenha gostado dessa crash course em confundir os